O Grupo Tenda, Palavra Eucaristia Nossa Senhora Rosa Mística, convida você a ouvir e meditar o que Deus Pai lhe quer falar, pela mensageira Maria de Lourdes, com mensagens diárias desde 2015, baseadas na Palavra Sagrada. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo de Deus, vem Santo Espírito, vem sobre a tenda, Palavra Eucaristia, Nossa Senhora Rosa Mística, Mãe da Igreja, atingindo toda a face da terra, onde nossas famílias estão inseridas neste redil de bênçãos e graças alcançadas, recebidas e delas tomamos posse. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Canto da palavra. Eu vim para escutar, eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar, eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor, eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero aprender melhor, eu quero aprender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver, o mundo ainda vai viver. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bênçãos e graças alcançadas, recebidas e delas tomamos posse. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. A palavra do dia 25/7/2024. Celebramos hoje São Tiago Apóstolo. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de 7 a 15. Confiança em Deus, confiança em Deus. Irmãos, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Repete, filha, sim, Senhor, amém, Senhor. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim em nós opera a morte e em vós a vida. Animados deste espírito de fé, conforme está escrito, eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Eu criei,
por isto falei. Salmo 115, versículo 1. Também nós cremos e por isto falamos, pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também a nós com Jesus e nos fará compadecer diante dele convosco. E tudo isso se faz por causa para que a graça se torne copiosa entre muitos e redunde o sentimento de gratidão para a glória de Deus. Repete, filha, sim, Senhor, amém, Senhor. E tudo isso se faz por vossa causa, para que a graça se torne copiosa entre muitos e redunde o sentimento de gratidão para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Entrada de Deus Pai. Filhos meus, receba esta minha verdade divina, se deixando refletir, e coloque em seu coração de filhos o meu poder divino, acompanhando vocês em todos os instantes, sem os tirar de sua própria história de vida, inserida em mim, o Deus vivo, na pessoa do meu Filho amado Jesus. Repete, filha, que isso é muito importante. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Filhos meus, receba essa minha verdade divina, se deixando refletir, e coloque em seu coração de filhos o meu poder divino, acompanhando vocês em todos os instantes, sem os tirar da sua própria história, sua história de vida, filhos, inseridos em mim, o Deus vivo, na pessoa do meu Filho amado Jesus. Pois sou eu, o Deus vivo, com meu poder divino, que chego e acompanho cada um dos meus filhos, os que me desejam e querem, e também os que me negam, mas estou eu, o Deus vivo, esperando até que um dia tomem posse de serem somente meus. Deus Pai coloca assim para nós que em toda a linha da salvação, Ele fez essa espera linda daquele que ainda nega Ele, né? Os que negam a Ele. E Ele fala, estou eu, Deus vivo, esperando até que um dia tomem posse de serem somente meu. A minha bênção e graça são para todos. Repete, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. A minha bênção e graça são para todos. Pois este poder divino, filhos, que sai de mim, é para todos e os abençoados são os que a recebem. Repete, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. A minha bênção e graça são para todos, pois este poder divino, filhos, que sai de mim, é para todos, e abençoados são todos aqueles que a recebem. Desejo e quero colocar para cada filho meu. Vocês passam por todo tipo de sofrimento, cada um trazido de sua própria história, mas estão comigo, o Deus vivo. Por isso, não os deixo perder as forças quando abatidos na penúria ou perseguidos. Repete, filha, sim, Senhor, amém, Senhor. Desejo e quero colocar para cada filho meu. Vocês passam por todo tipo de sofrimento, cada um trazido de sua própria história, mas estão comigo, o Deus vivo. Por isso, não os deixo perder as forças, filhos, quando abatidos, na penúria ou perseguidos. Não, nunca se sintam sozinhos, eu estou com vocês. Não desfalecem, filhos, caídos e nem desanimados, e jamais são desamparados ou destruídos, pois meus filhos, assumidos de serem somente meus, sempre em seus corpos trazem os traços da morte de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em seus corpos. Repete, filha, sim, Senhor, amém, Senhor. Não desfalecem, caído e nem desanimados, e jamais são desamparados ou destruídos,
pois meus filhos, assumidos de serem sofridos, trazem sempre em seus corpos os traços da morte de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em seus corpos. Aqui eu pensei até em mim, porque quantas vezes nós negamos estar sofrendo, né? Todos os filhos de Deus, né? Às vezes nós lamentamos, às vezes nós pedimos a cura, nós pedimos que nós não estamos aguentando, né? E a intenção do sofrimento nosso, muitas vezes, é para inserir na vida de Jesus, na morte que Jesus passou. É uma maneira da gente estar inseridos, ter compaixão de tudo que ele passou. Seu corpo, sangue e alma foi derramado para implantar a salvação para nós. Por isso nós temos que ter compaixão de tudo que ele sentiu para implantar a salvação. E ele coloca: por esta razão, filhos, muitos dos meus filhos entregam totalmente ao sofrimento e à dor, se diferenciando de tantos filhos meus que não passam por esta maneira de entrega. E nós vemos na história da salvação, tantos filhos de Deus Pai entregam totalmente e eles oferecem a dor para ter compaixão da dor de Jesus, para passar e sentir a presença de Jesus no momento do sofrimento, né? E Deus Pai continua: agora falo, todos aqueles filhos que não estão inseridos em mim desfalecem e permanecem na morte do corpo e da alma, a morte eterna. Repete, filha: sim, Senhor. Amém, Senhor. Agora falo, todos aqueles filhos que não estão inseridos em mim desfalecem e permanecem na morte do corpo e da alma, morte eterna. Continuando para vocês que, embora estando vivos, são a todo instante entregues à morte. Por causa do meu Filho amado Jesus, toda essa entrega se manifesta para que a vida de Jesus apareça e se manifesta para que a vida de Jesus apareça em sua carne mortal. Repete, filha: sim, Senhor. Amém, Senhor. Continuando para vocês que, embora estando vivos, são a todo instante entregues à morte, por causa do meu Filho amado Jesus. Toda essa entrega se manifesta para que a vida de Jesus apareça em sua carne mortal. Desta maneira, se opera em nós a morte e em vós a vida. A morte e a vida em mim, o Deus vivo. Esta verdade divina é mantidos pela fé exercitada e se confirma no Salmo 115, versículo 1. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Por isto, vocês crendo, mantidos, por isso, vocês crendo, mantidos pela fé, falam. Tenho uma certeza, filhos, que sou eu, o Deus vivo, que confirma a todos os meus que ressuscitei o meu Filho amado Jesus, e ressuscitarei vocês com ele, se fazendo participar do sofrimento dele, diante dele, para vocês sentirem compaixão em vossa companhia. Tudo isso acontece por causa de vocês, filhos, deixando que a graça se torne abundante para os que se deixam ser meus, assumindo a sua conversão, reconhecendo, valorizando e exaltando. Glória a Deus Pai, que sou eu, seu único Criador. Filhos meus, toda essa verdade divina tem que ser recebida por cada um de vocês. E a todos que não sabem que eu, Deus vivo, existo, enfim, a toda a face da terra. Faço a palavra por diversas vezes, até deixar tocar o seu coração, corpo e alma. Abençoo vocês com amor divino de Pai Criador. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Salmo responsorial 125, 126. Volta do exílio.
Resposta do Salmo: os que lançam semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu os cativos de Sião, estávamos como sonhando. Os que lançam semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Em nossa boca só havia expressões de alegria, e em nossos lábios cantos de triunfo. Entre os pagãos se dizia: o Senhor fez por eles grandes coisas. Os que lançam semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas. Ficamos exultantes de alegria. Os que lançam semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Mudai, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no deserto do sul. Os que lançam semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Os que lançam semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Na ida, caminham chorando os que levam a semente a aspergir. Na volta, virão com alegria quando trouxerem seus feixes. Repete, filha, sim, Senhor, amém, Senhor. Na ida, caminham chorando os que levam a semente a aspergir. Na volta, virão com alegria quando trouxerem seus feixes. Os que lançam semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Palavra do Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Entrada de Deus Pai. Filhos meus, receba o meu conhecimento divino da palavra em seu coração de filhos e se permitam ver o que posso fazer por cada filho meu. Repete, filhas, sim, Senhor. Amém, Senhor. Filhos meus, receba o meu conhecimento divino da palavra em seu coração de filhos e se permitam ver o que posso fazer por cada filho meu. Tenho a certeza, filhos, que farei por vocês se deixando serem meus. Repete 2 vezes, filhas. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Tenham a certeza, filhos, que farei por vocês se deixando serem meus. Tenham a certeza, filhos, que farei por vocês se deixando serem meus. Faço a palavra novamente, se deixando meditar em cada versículo. Verão a grandeza de quem sou eu, o seu único Criador. Abençoo vocês, filhos, recebam a minha bênção. Bênçãos e graças alcançadas, recebidas e delas tomamos posse. Amém, Senhor, amém, Senhor, amém, Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Pedido dos filhos de Zebedeu. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, prostou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato bebereis o meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Repete, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. De fato, bebereis o meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo
indignaram-se contra os dois irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: Sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Repete, filha, sim, Senhor, amém, Senhor. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Entrada de Deus Pai. Meus filhos, filhos meus, ao receberem a minha palavra, se deixem refletir em todo o ensinamento que é colocado para vocês. Repete, filhas, sim, Senhor. Amém, Senhor. Meus filhos, filhos meus, ao receberem a minha palavra, se deixem refletir em todo o ensinamento que é colocado para vocês. Aqui está colocado o verdadeiro esvaziamento que o meu filho amado viveu em sua total entrega de corpo e sangue dele. Repete, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. Aqui está colocado o verdadeiro esvaziamento que o meu filho amado viveu em sua total entrega de corpo e sangue dele. Ele jamais foi servido, ao contrário, ele serviu. Repete, filha, sim, Senhor, amém, Senhor. Ele jamais foi servido, ao contrário, ele serviu. E muitos até hoje não reconhecem sua atitude divina. E muitos até hoje não reconhecem a sua atitude divina. Nunca supliquem sem ter consciência do que estão pedindo. Repete, filha, sim, Senhor, amém, Senhor. Nunca supliquem sem ter consciência do que estão pedindo. Aprendam com minha palavra a não se deixar ser grande, vaidosos, orgulhosos, dono da verdade, pois estas são as características para não serem meus. Repete, filhas, sim, Senhor, amém, Senhor. Aprendam com a minha palavra a não se deixar ser grande, vaidosos, orgulhosos, donos da verdade, pois estas são as características para não serem meus. Novamente eu vou pedir, saibam pedir. Se não conseguirem, podem pedir ajuda para mim. Ensinarei vocês. Assim, deixando acontecer, serão abençoados e agraciados. Assim, deixando acontecer, serão abençoados e agraciados. Lembrem-se, filhos, na entrega que meu filho amado fez, ele serviu inteiramente. Repete, filhas, sim, Senhor, amém, Senhor. Lembrem-se, filhos, na entrega que meu filho amado fez, ele serviu inteiramente. Serviu inteiramente a todos os que se deixaram ser meus, portanto, correspondam com amor divinizado. Portanto, correspondam com amor divinizado. Abençoo vocês, filhos, que recebem o meu ensinamento da palavra, colocando-a já em prática. Repete a bênção, filhas. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Abençoo vocês, filhos, que recebem o meu ensinamento da palavra, colocando-a já em prática. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor.